E aí pessoal, tudo bem? Então mais um vídeo aí do Márcio pra vocês e hoje eu vou falar sobre o livro Senhor das Moscas do William Golding. Pra quem assistiu meu último vídeo no qual mostrei este livro aqui, percebeu que eu falei o nome do escritor errado. Mas tudo bem, eu vou superar isso e vamos em frente. Então gente, que livraço que é isso daqui, gente. Eu juro, gente, eu não esperava tanto desse livro, tá? E me surpreendi bastante com a história. O livro ele começa de uma maneira monótona, meio paradona, e de repente o livro vai ficando densa a história, vai ficando tudo começa a ficar tenso, e de repente você vai ficando angustiado porque vai acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, e você não quer parar de ler porque você quer saber o que vai acontecer. Sério, gente, que livro que me prendeu, gente, sério mesmo. E com certeza este livro aqui vai estar no top 5 deste ano, das 5 melhores leituras que eu fiz neste ano. Mas vamos lá, gente. Este livro aqui ele foi publicado em 1954. Esse escritor aqui ele até ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É um livro muito importante aí para a literatura mundial. Tanto que ele é uma leitura obrigatória em diversas escolas em países de língua inglesa. Já já vocês vão entender isso, né? Porque este livro é importante. Mas vamos para a história. Esse livro aqui vai contar a história de um grupo de meninos, todos eles entre a idade de 6 a 13 anos. A história se passa aí durante a Segunda Guerra Mundial e todos eles estavam dentro de um avião. Não fica bem claro pra gente para onde que esse avião estava indo nem por que eles estavam dentro desse avião. Mas o que acontece é que este avião ele cai numa ilha deserta no meio do Oceano Pacífico e todos esses meninos sobrevivem, menos os adultos. E a partir daí eles têm que dar um jeito de sobreviver. No começo, os meninos eles não têm noção da gravidade do que aconteceu com eles, então eles só querem saber de brincar, de pular na água, de subir em árvore, de comer frutas. Até que um dos meninos, que é o Ralph, que é o menino mais velho aqui da turma, se não me engano, ele toma consciência que eles devem fazer alguma coisa, que eles têm que se reunir, conversar, tomar providências para eles sobreviver nessa ilha. Então ele começa a juntar todos os meninos. E ele faz uma reunião com eles e a primeira providência que eles tomam é de nomear um líder para o grupo. A disputa para o líder acaba ficando entre o próprio Ralph e um outro menino chamado Jack. Esse menino, ele é um menino meio mandão, ele é um pouco arrogante, a gente percebe que ele gosta de estar por cima, de ter poder. A gente percebe isso no jeito dele e ele já é líder aqui de um grupo de meninos que faziam parte de um coro. Por isso ele até fala, né, que ele que tinha que ser o líder, já que ele já era líder deste grupo aí, deste coro. Mas no final eles acabam fazendo uma votação mesmo para escolher quem seria o líder. Como o Ralph é um garoto um pouco carinhoso com os outros meninos, ele passa um ar de mais responsabilidade, ele acaba cativando mais os outros e ele acaba ganhando essa eleição. Já que ele fica um pouco chateado e para quebrar um pouco a tensão que se criou ali, Ralph diz para ele que ele poderá continuar sendo o líder dos meninos que faziam parte desse coro. E eles seriam tipo um exército de caçadores, né? Eles seriam responsáveis então por trazer alimento, caçar e trazer alimento para o grupo. Então eles passam a se organizar e a partir daí eles recriam uma pequena sociedade, uma nova sociedade. E é aí que a gente começa a entender por que esse livro é tão importante para a literatura. Este livro aqui, gente, ele é um livro alegórico, ele tem várias alegorias, várias simbologias, ou seja, vários elementos que fazem alegoria sobre como a sociedade se organiza e de como ela se comporta socialmente e politicamente em diversas situações. No caso aqui a gente tem uma situação extrema, já que os meninos estão todos numa ilha presa. Então a gente acompanha como essa pequena sociedade ela vai se desenrolando e como ela vai se autodestruindo. Aliás, ela acaba procurando a sua própria autodestruição. Então com este livro aqui, o William Golding ele discute com a gente, ele traz alguns questionamentos sobre como a nossa sociedade ela pode ser frágil, como ela pode se autodestruir, ela pode se tornar caótica. Isso é bem interessante, tá, gente? E quando vocês terminam de ler, vocês começam a entender isso melhor. Já já eu vou falar um pouquinho mais dessas alegorias e falar o que cada uma delas representam, tá? As principais alegorias. Mas vamos continuar para a história. Quando o Ralph ele se torna líder, então a primeira providência que ele toma junto com outros meninos é de acender uma fogueira em cima de uma pedreira para servir de sinal de socorro. Essa fogueira tinha que ficar 24 horas acesa, então por isso Ralph põe 2 meninos para ficar cuidando e vigiando
vigiando essa fogueira para ela não apagar. E também todo mundo ali providencia várias cabanas, né, para eles se protegerem da chuva e do frio, e entre outras coisas a mais. Até aí, gente, estava indo tudo bem, né? A história estava com aquele clima, igual aquele clima do filme Lagoa Azul, né? Os meninos explorando a ilha, aquela paisagem bonita, aquele mar cintilante. E eles estavam até se adaptando bem, mas aí acontece uma coisa. Bom, os dois meninos que ficaram responsáveis por cuidar da fogueira, eles começaram a perceber que os meninos que estavam caçando junto com o Jack estavam se divertindo muito mais, enquanto eles estavam naquele tédio de ficar vigiando aquela fogueira, estava muito chato. Então eles resolvem abandonar a fogueira e ir junto com o Jack caçar. Nisso a fogueira se apaga e, pro azar deles, nesse exato momento que a fogueira se apaga, um navio passa perto da ilha. Ralph vê o navio e ele corre direto para essa fogueira para tentar produzir mais fumaça, mas ele descobre que a fogueira está apagada e ele não consegue acender ela novamente. E ele fica com muita raiva, ele vira um bicho mesmo. E ele começa a culpar o Jack, dizendo que o Jack não deveria ter tirado os dois meninos, que deveria ter deixado os dois meninos vigiando a fogueira, então ele foi muito irresponsável com isso. A fogueira era muito importante para eles poderem sair da ilha, e isso acaba causando um mal-estar ali no grupo, e o grupo se divide. Parte dos meninos ficam do lado do Jack e outra parte fica do lado do Ralph. Aí o que acontece então? O Jack ele começa a ficar mais popular, ele começa a ter uma influência maior em cima dos meninos. Por quê? Primeiro, gente, tem a questão da caça, né? Os meninos que estavam caçando com ele estavam se divertindo muito, então isso acabava chamando a atenção dos outros meninos que faziam parte do grupo do Ralph, então por isso eles mudavam de grupo. Outra coisa também que fez crescer muito a popularidade do Jack era o jeito dele. Ele tinha um jeito meio pra frente, de logo resolver as coisas. E logo no começo da história, os meninos mais novos, eles ficam com muito medo, porque eles acham que naquela ilha mora um monstro escondido. Então eles ficam com muito medo desse monstro. E o Jack ele se aproveita desse medo dos meninos, dizendo que ele ia proteger eles, que ele ia matar esse monstro. E os meninos acabavam se sentindo seguros com ele. E outra coisa também que é muito importante, como o Jack ele também caçava, o grupo dele sempre tinha muita fartura, sempre tinha carne de porco. E como os meninos que faziam parte do grupo do Ralph só comiam frutas, é claro que eles vendo lá o Jack comendo aquela carne, é claro que isso chamava bastante atenção. Tanto que o Jack até fala que quem fosse pro grupo dele sempre ia ter comida, sempre ia ter carne. Então vocês percebem como ele usava isso para atrair a popularidade e ele crescer. Então a partir daí Ralph começa a entrar em decadência e o Jack começa a crescer. É claro que alguns meninos continuaram fiéis ao Ralph, e um deles é o Porquinho, né? Porquinho é o apelido desse menino, a gente não fica sabendo qual é o nome dele. Ele é um menino meio gordinho, usa óculos, mas ele é um menino assim bem inteligente, ele tem muito conhecimento, ele é bem assim esperto. E no começo ele é um pouquinho excluído da turma, né? Ninguém quer saber dele, ele sofre até bullying, mas acaba ele virando o melhor amigo do Ralph, acaba surgindo uma amizade bem verdadeira ali, uma amizade até bonita, o Ralph começa a proteger ele, é bem bonito ali essa parte, e o Ralph sempre pede conselhos pro Porquinho. E esse pequeno grupo que sobra, eles ainda tentam manter uma civilidade, uma ordem, um respeito um com o outro, ou seja, a democracia continua sobrevivendo ali. Já os meninos que fazem parte do grupo do Jack, eles meio que se transformam, meio que eles se entregam à selvageria. Como não tem nenhum adulto ali na ilha para punir eles, eles acham que eles podem fazer o que quiser. Então eles começam a fazer coisas horríveis, eles começam a demonstrar o pior lado deles, né? O lado mais sombrio de cada um. Então eles começam a fazer cada coisa ali, gente, que sério, coisas pesadas mesmo. Então eles começam a atacar o grupo do Ralph, eles começam a persegui-los, e a partir daí você não consegue parar de ler o livro, porque você começa a ficar preocupado, começa a ficar preocupado com o grupo do Ralph, o que vai acontecer, você fica angustiado, sabe, gente? E o livro fica muito bom a partir daí, e tem um final que prende bastante, tá, gente? Eu sempre falo que o final de livro que mais me prendeu foi o do livro 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas este final aqui, gente, me prendeu assim como prendeu o 2001. Sério, gente, que final. Bom, gente, como eu falei, o livro é cheio de alegorias, então vamos falar um pouquinho delas. Bom, gente, como esse livro tem várias alegorias, você pode interpretar de várias formas. Pode interpretar com um olhar político em cima, com um olhar
psicológico, com olhar social. Mas eu vou colocar aqui mais pelo lado político mesmo. O personagem Ralph aqui, gente, então ele representaria a democracia, já que ele sempre toma decisões a favor de todo mundo, ele é sempre certinho, ele sempre tenta ajudar todo mundo, e tem aquela coisa também que ele se tornou líder por meio de votação, então ele é a democracia aqui na história. Já o Jack, ele representa o autoritarismo, né? Por ele ser um menino mandão, por ele ter controle de tudo, dominar tudo. A manipulação também, como eu falei, ele usa o medo que os meninos tinham desse monstro que eles achavam que vivia na ilha pra, né, usar isso a favor dele, para ele poder crescer popularmente. E muitos governos autoritários fazem isso, eles usam o medo que a população tem de alguma coisa em favor deles. E isso é bem interessante. A gente tem também um porquinho que representa aí a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, no qual a democracia se apoia. Ou seja, o Ralph sempre está pedindo conselhos a ele e acaba virando o melhor amigo dele. A gente tem também o Simon. O Simon aqui, gente, é um personagem que representa a religião, porque ele é um garoto meio intuitivo, meio místico, ele tem umas paranoias às vezes. E durante a história ele passa por uma experiência de revelação, uma experiência religiosa. E nessa revelação ele descobre quem é esse monstro, quem na verdade é esse monstro que tantos meninos têm medo, os meninos pequenos têm medo, e aonde que está esse monstro. Prestem bastante atenção nisso, tá, gente? Porque isso é muito importante para interpretar a história, e uma parte assim, muito sinistra do livro, tá? Muito sinistra mesmo, e tem a ver aqui com o título do livro. Vocês vão descobrir quem é o Senhor das Moscas, né? O que eu posso adiantar, gente, é que o Senhor das Moscas, ele também é uma alegoria, e ele representa todo o lado ruim do ser humano, né? O lado sombrio. A gente tem também o Sam e o Eric, se não me engano é este nome deles, e eles representam aquelas pessoas que são fáceis de manipular, aquelas pessoas que só Maria vai com as outras, que existem muitas pessoas assim, né, na sociedade. Então a gente tem mais alegorias, essas são só algumas que eu citei. A gente tem também os objetos, né, que aparecem aqui na história, que acabam sendo símbolos de alguma coisa. Por exemplo, a gente tem a concha. No começo da história, o Ralph, para pôr ordem lá na reunião, já que os meninos falavam todos ao mesmo tempo, ninguém parava de falar, ele pegou uma concha que ele achou na praia e ele estabeleceu uma seguinte regra: quem estivesse com a concha na mão poderia falar, poderia pôr a sua opinião, a sua ideia, e todo mundo na hora tinha que ficar calado, tinha que ficar ouvindo, ninguém podia interromper. E quando a pessoa passava essa concha para outra pessoa, essa pessoa passaria pelo direito de falar e todo mundo teria que ouvir. Então essa concha acaba representando aí a democracia, né, a ordem, aí o direito de você pôr a sua opinião, de todo mundo ter voz. Numa das pesquisas que eu fiz, eu descobri o que a fogueira aqui do livro, da história, representa. A fogueira aqui, ela representa o conhecimento, no qual se você não usar com sabedoria, ela foge do controle e ela pode destruir. Logo no começo da história, né, os meninos meio que, na hora que acende a fogueira meio que perde um pouco de controle, meio que queima toda a pedreira. Quem for ler o livro vai entender melhor sobre essa questão aí da fogueira, tá? Bom, a gente tem os óculos do porquinho, que representa aí a habilidade de se ver com clareza, e também, que eu acho a principal, ela representa a ciência. Bom, os meninos, eles usam o óculos do porquinho para acender a fogueira, né? Porque eles põem contra o sol e o óculos produz um feixe que produz fogo. Então, gente, o óculos que representa a ciência produz o fogo que representa o conhecimento. Ou seja, ciência produz conhecimento. Não sei se vocês entenderam isso daí. E a partir do momento que os meninos têm o fogo, né, que representa o conhecimento, se eles não souberem, né, manipular bem aquilo, o fogo, não souberem usar de maneira certa, pode causar destruição, e quem for ler o livro vai entender do que eu estou dizendo. Bom, gente, tem outros símbolos também, tá, gente? Eu não vou falar mais para não prolongar muito o vídeo, tá? Então é só vocês pesquisarem que vocês vão achar, tá? Bom, esse livro aqui, ele tem duas adaptações para o cinema, uma feita na década de 60 e a outra feita em 1990. Eu não assisti o filme, eu tô pretendendo ver o filme essa semana ainda. E eu vou colocar o link do filme aqui na descrição do vídeo, tá? Porque tem no YouTube, tá? O filme é legendado. Eu não vi até agora ninguém reclamar do filme, no máximo que eu vi o pessoal falando é que
O filme é bom, mas leia um livro que o livro vai se aprofundar mais. Então é isso que eu digo, gente, leia um livro, tá? Fica a dica de um livro incrível. Com certeza vai se tornar um dos meus favoritos aí do ano, até, quem sabe, da vida, com certeza. Gente, esse ano está sendo o ano dos livros incríveis, sem brincadeira mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, por favor, gente, dê um joinha aí, né? E se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo e tchau pra vocês.